o nosso simulado, ele começa na página 61. Olha só, eu vou estar mostrando aqui para vocês, vou apresentar a tela aqui para vocês dos dados de como vocês se saíram, tá? Estão vendo aí, né? Olha só, de língua portuguesa, 88% de vocês responderam, de matemática, 85%. Agora, olha só, Adriele, Ana Júlia, Ariane, Carlos, Clara, Davi, Esther, Jennifer, João Gabriel, João Pedro tá fazendo agora, né? João Vitor, Lara, Leonardo, Lucas, Luiz, Natanael, Natália. Natália tá faltando uma aqui porque ontem ela não me enviou no horário que eu tava inserindo aqui. O Pedro ainda não fez. Juan, Rogério, Tiffany, Yasmin e Yasmin Vitória fez. Então, olha só, aqui pra mim aparece todos os dados. A Adriele, por exemplo, ela acertou 100% de português e 100% de matemática. A Ana Júlia, 56% de português, 54% de matemática. A Ariane, 56% de português, 38% de matemática. Carlos, 100% de português, 46% de matemática. Clara, 56% de português e 46% de matemática. Então, assim, aqui apresenta certinho a quantidade de acerto de vocês. Davi, 100% português, 69% matemática. Esther, 11% português e 15% de matemática, muito pouco. Jennifer, 100% português, 69% de matemática. João Vitor, 78% português, 69% matemática. Português foi melhor do que matemática. Lara, 56% português, 46% matemática. Leonardo, 89% português, 69% matemática. Lucas, 44% português, 46% matemática. Luiz, 100% português, 31% matemática. Natanael, 33% português, 23% matemática. Natália, 67% português, a matemática dela aqui ainda não tem nota. Pablo, 56% português, 31% matemática. 67% português, Juan, e 46% matemática. Rogério, 89% português, 62% matemática. Tiffany, 33% português, 77% matemática, foi melhor em matemática. Yasmin, 56% português, 15% matemática. Yasmin Vitória, 33% português e 100% matemática. A Yasmin também fechou matemática, hein, Yasmin? Então, assim, eu queria pedir muita atenção de vocês, né, para questão de desenvolver mesmo, né, as habilidades, né, porque a gente planeja tudo com tanto carinho e às vezes vocês fazem com pressa, né, as questões na hora de respondem de qualquer jeito, não lê os enunciados e aí é onde dificulta, né, os resultados. E os resultados eles são, né, verdadeiros, eles mostram aqui, então a gente precisa então mudar essa realidade, né, da aprendizagem de vocês. Eu sou cobrada, mas em primeiro lugar eu quero que vocês realmente aprendam mesmo. Aqui tem outros dados, ó, ele vem trazendo os dados por aluno, né? Individualmente ele me apresenta os dados aqui também. Deixa eu ver aqui.
e aqui vem falando, ó, sobre os descritores, né? Quais foram a quantidade de acerto, né? Aqui no descritor 7, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, tivemos 8 erros e 38 acertos. Então, 83% de vocês conseguiram identificar, né, a coerência e coesão, né, do texto. Já aqui, ó, que é o mesmo, né, o D8 também, que é estabelecer causa e consequência, 83% de vocês conseguiram responder. Agora, o mais crítico aqui, deixa eu ver se eu consigo identificar aqui. 20% só tem o entendimento na questão dos procedimentos de leitura. O que é isso? É quando você lê algo e você consegue realmente entender o que isso está sendo, né? O que está sendo falado, então, no texto. Então, poucos de vocês conseguem, né, desenvolver o descritor 11, que é distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Então, a gente precisa ainda trabalhar essas questões, né? No geral, assim, foi até tranquilo, né? Porque não tem outra forma da gente resumir. Mas vamos tentar melhorar, né? A partir de agora, a partir dos conteúdos que a gente vai estar trabalhando agora, eu quero pedir mais atenção para vocês, para terem um avanço, né? Nós estávamos na pandemia, agora nós estamos em sala, estamos em uma nova realidade, né? Então, vamos tentar avançar. O ano que vem, vocês estão aí indo pro ensino fundamental da segunda fase, né? Então, vocês vão se deparar com muitas coisas. Então, vocês, além da escola, vocês precisam tirar um tempo na casa de vocês para vocês estarem estudando também. Se vocês sentirem o desejo, né, de investir mesmo nos estudos, na sala de aula aqui não é suficiente. Vocês precisam buscar um pouquinho mais. Ler um livro, escrever algo, é muito importante. E a leitura, ela desenvolve várias habilidades. É muito, muito, muito importante vocês praticar a leitura. Pode ser um livro que vocês se interessam de ler, né? Mas que vocês possam estar desenvolvendo, então, a leitura. Então, vamos lá. Vamos corrigir, então, o simulado, né, de matemática. As lições desse simulado, né, foi as lições da 6 a 10. Questão 1. Júlia adora ir ao cinema. Ela aprendeu, lendo uma revista, como descobrir os melhores lugares para assistir a filmes numa sala de cinema. Ela entrou no site do cinema, a que costuma ir, e descobriu que os melhores lugares são os destacados em azul na figura abaixo. Então, aqui, essa parte de azul era o lugar, né, onde era o melhor lugar para assistir, então, né, lá no cinema. As 4 cadeiras disponíveis para o filme, a que Júlia quer assistir, são Q4, L1, M7 e R5. Qual delas Júlio deve escolher se quiser sentar em um dos melhores lugares para assistir o filme? M7. M7. Quem respondeu M7? Eu. Quem não respondeu? Eu. Você viu aí que não tem como ser outra, porque estava muito claro na questão. Percebeu que foi apenas a questão da leitura? Vocês precisam identificar, não é para apagar, é para deixar errada e você vai marcar um xizinho na errada e você vai marcar na correta, mas não apaga, para você identificar que você errou na questão, tá? Você marca aí, no caso, um X na questão que está correta, tá? Ou um círculo. Ou você marca um X ou um círculo na questão que está correta. Então, aqui ele tá falando do problema, mas ele também já está dando a solução, porque ele está dando a resposta. Se lá está falando, ó, que as cadeiras disponíveis
são a Q4, L1, M7 e R5, M7, ó, os melhores lugares, né? Então, vocês precisam prestar muita atenção no enunciado. A questão 2. A Dilce está fazendo um tratamento e precisa tomar um remédio por 20 dias. Ele já completou 10 dias de tratamento. Portanto, a Dilce já cumpriu qual quantidade? Será? A fração a gente resolve desse jeito? Por quê? Ele já cumpriu o quê? A metade do tratamento. A metade é o quê? É o 1 e o 2, não é? Porque significa 1/2. Então, vocês precisam prestar atenção, João Vitor, nessa questão. Eu marquei, tia. Pois tia. é, qual que você marcou? Eu marquei foi esse. Qual? O 1A da número 2. Pois é. Precisam, os 10 dias é a metade dos dias de tratamento, porque ele ia tratar 20 dias, não é? Então, seria 1 e o meio. Prestem bastante atenção nas questões de fração, porque ela muitas vezes ela engana. A questão 3. Mário comprou um frasco com 300 ml de adubo líquido para colocar em suas plantas. Cada uma delas está plantada em um vaso. No rótulo do frasco tinha a informação de colocar 10 ml de adubo em cada vaso. Se Mário usar esse adubo líquido em 30 vasos, em 20 vasos, ele comprou um frasco. Ele comprou um frasco de 300 ml. Cada uma delas, e iria colocar nas plantas. Cada uma delas está plantada em um vaso. No rótulo do frasco tinha a informação de colocar 10 ml de adubo em cada vaso. Se Mário usar esse adubo do líquido em 20 vasos, então ele vai usar em quantos vasos? Metade do frasco. 20 vasos, não é? Então você teria que fazer o quê nessa atividade aqui para você conseguir responder? Você teria que colocar o quê? 20 vezes o quê? 320 vezes 10. 20 vezes 10. Então ia sobrar quanto? Metade do frasco. Metade? Se ele usou 200 ml, iria sobrar 100 ml, gente. 200 menos 100. 200 menos 300. Irá sobrar menos da metade. Irá sobrar menos da metade do frasco. Quem colocou a letra B? Eu. Certo. 4. Observe o quadro de polígonos a seguir. A figura com maior quantidade de lados deve ser circulada de azul e a figura com a menor quantidade de lados de vermelho. Qual é o quadro correto? C. Eu marquei a A. O que tá pedindo aí? A maior quantidade de lados e a menor quantidade de lados. Qual que é a menor quantidade de lados? A letra C. Qual dessas figuras? Eu marquei a A. Qual das figuras tem a menor quantidade de lados?
O triângulo, não A. é? Vo- É a amarela, não é? E qual tem a É. maior quantidade de lados? É a estrela. Isso mesmo. Então, qual que é a questão? É a A. Porque aqui, ó, ele tá pedindo primeiro a maior quantidade de lados. Só que aí, aqui ele não identifica. Aqui ele tá mostrando, tá vendo? O primeiro ele marcou a estrela e o triângulo. Já na segunda, ele marcou a estrela e um quadrado, um cubo, né? Depois ele marcou um pentágono e um cubo. Depois ele marcou um retângulo aqui, né? Irregular e um triângulo. Então, qual que é a resposta correta? A letra A. A questão 5, ela foi anulada, tá? Eu acho que deve ter algum erro, alguma coisa e eles anularam essa questão. A questão 6. A vitamina C ajuda a proteger nossa saúde de problemas cardiovasculares. Problemas na visão, febre. Professora, Oi. é a 5. Vocês prestaram atenção no que eu falei? O que eu falei? Assim, de ficar anulada. Esse é o maior problema de vocês. Vocês não conseguem identificar a fala, vocês não leem as questões da forma correta, por isso que muitas vezes responde errado. Ontem nós tivemos a manhã para poder fazer esse simulado, então fez correndo, né? Para terminar rápido, para a leitura mesmo que é bom é pouco. Então nós precisamos prestar atenção, tá? A vitamina C da questão 6 ajuda a proteger nossa saúde de problemas cardiovasculares, problemas na visão, febre, resfriados, gripes, entre outras doenças. A tabela a seguir mostra a quantidade de vitamina C contida em 100 gramas de 5 tipos de frutas. Então aqui nós temos, ó, a fruta e a quantidade em miligramas. O abacaxi, 48. Acerola, 1678. Goiaba, 228. Laranja. Mamão. A fruta que contém a menor quantidade de vitamina C é qual? E a fruta que contém a maior quantidade de... Então, qual que é a questão correta? A. A questão A, porque ela identifica corretamente os valores, né, que são apresentados na tabela. Eu marquei a A também. Isso mesmo, muito bem. Questão 7. Lê aí para nós alguém a questão 7. Tia, o simulado de português? Hã? Correção do simulado de português? Matemática. De acordo com livros dos recordes, a pessoa mais alta do mundo é um homem turco chamado Sultan Hüseyin, que mede 2 metros e 46 metros de altura. Já a pessoa mais baixa do mundo é a mulher indiana, chamada Jyoti Anji, que mede 62 centímetros de altura. Eles se encontraram no Egito no início do ano 2018. A diferença de altura entre eles é de Como que vocês vão 1,24 descobrir? 1,24 m, que eu marquei. Será? 1,84 m. Isso Letra mesmo, C. você vai colocar 2 metros e 46 menos 62 centímetros.
Gente, a gente olhando aí esses dois personagens, né? A gente imagina, os dois enfrentam dificuldade, né? A mulher por ser muito pequena e o homem por ser muito grande, né? Porque a pessoa quando ela é muito grande, igual no caso dele aí, 2,5 metros, eu acho que essa porta aí, o que essa porta tem de altura? Ela deve ter uns 2 metros, né? Pra ele passar, ele teria que abaixar e muito. Então ele tem a possibilidade, né, facilmente de alcançar ali. Então, eu acredito que tanto ela quanto ele enfrentam bastante dificuldades, né? Isso mesmo. Então, assim, eles se tornaram celebridades, né? Então, olha só, o que vocês precisam entender aqui, ó? Vocês precisam resolver os problemas significativos utilizando as unidades de medidas. Aquelas que nós estudamos, né? Quilômetro, metro, centímetro, milímetro, quilo, gramas, miligramas, litros e mLs. Questão 8. Na geometria, um ângulo pode ser classificado como obtuso se ele é maior que um ângulo reto. Ou seja, se ele é maior que 90 graus. Observa as 4 figuras abaixo, desenhadas sobre uma malha quadriculada. O 1, né, tem aí o 2, o 3 e o 4. Duas dessas figuras possuem um ângulo obtuso. Essas figuras são as de números B. Por que a B? Letra B. Olha só, na geometria, um ângulo pode ser classificado como obtuso se ele é maior que um ângulo reto. Então, ele está dizendo o quê? Que ele não é um ângulo reto. Ou seja, ele é maior que 90 graus. Vocês lembram que eu expliquei para vocês aqui sobre a questão se eu fechar, ele está maior ou menor? Menor que quê? E se eu abrir? Está maior que 90 graus. Então, vocês precisam prestar atenção e lembrar, né, dessas questões aí do ângulo, né? Quem colocou aí a questão B? Eu. Certo. Eu. Está correta a questão B, tá? Às 2h chega o momento. A 9. Após passar por uma cirurgia, o médico de Gilson recomendou a ele que caminhasse em uma esteira para ajudar na sua recuperação. No início, ele caminhava 500 metros por dia. E um ano depois, já estava caminhando 3 quilômetros por dia. Após um ano, Gilson estava caminhando qual quantidade? 2,5 metros. A mais que no início da sua recuperação. Como que você conseguiu descobrir isso? No início ele caminhava 500 metros por dia, não é? 1 quilômetro equivale a quantos metros? A 1.000 metros. 1.000 quilômetros. Então, para descobrir esse resultado, como que a gente faz? Se ele caminhava 3 quilômetros por dia, então a gente faz o quê? A gente transforma, faz a transformação de quilômetro em metro. Então, se 1 quilômetro é 1.000 metros, 3 quilômetros é quanto? 3.000 metros. Então, você vai... Eu marquei 3.000 metros. Você vai fazer o quê? Você vai subtrair 3.000 metros menos o quê? Menos 500. Então, 3.000 menos 500 é qual o resultado? 2.500. Então, qual que é a resposta correta? 2.500 a mais que no início de sua recuperação. Então, a 3.000 resposta metros. correta é a letra B. Questão 10. A tabela a seguir traz os 5 jogadores que mais atuaram pela seleção brasileira de futebol masculino até o início de 2019. Então, o jogador, né, e o total de jogos.
Cafu jogou quantas vezes? 149. Roberto Carlos. 132. Roberto Rivelino. 120. Pelé. 113. Djalma Santos. 113. A soma dos totais de jogos desses 5 jogadores é? 627. Vocês fizeram a soma, não foi? De tudo? Sim. Quem respondeu a letra D? Eu. Eu. Correto. Quem não usou calculadora aí? Tá Eu não. Eu sou menos dele. Olha só. Observe. Observe os polígonos representados na malha quadriculada abaixo. 1, 2, 3, 4. Indique o número do polígono que não possui lados perpendiculares. Número 3. Hã? Número 3. Letra C. A letra C. Isso mesmo. Então, vocês devem identificar, né, os quadriláteros, sempre observando as posições relativas entre os seus lados. Em paralelos, né, que é um do lado do outro. Concorrentes, né, vocês lembram que é uma reta do lado da outra. Ou perpendiculares. Então, qual que é a resposta correta? A Letra C. C. 12. Mariana. Sim, eu marquei a letra C. Isso mesmo. Mariana é uma menina de 10 anos. Muito esperta que ganhou um cachorrinho de nome Duque. Ela estimou que precisa comprar a caminha do Duque de 6 palmos de comprimento. E que o palmo dela mede aproximadamente 15 centímetros. Na loja onde foi comprar a caminha, encontrou os seguintes modelos. Modelo P, tamanho 20 centímetros. Modelo M, tamanho 60 centímetros. Modelo G, tamanho 100 centímetros. Modelo XG, tamanho 150 centímetros. Assim, ela teve que estimar o modelo mais apropriado para o tamanho do Duque. Qual ela escolheu? Letra C. G. Por que ela escolheu a G? Eu marquei a P. Eu marquei a P. Olha só, se os 6 palmos dela mede 15 centímetros e é a quantidade que ela precisa, você tem que fazer o quê para resolver esse problema? Você tem que multiplicar. 6 vezes 5? 30. Então, vai 3, né? 6 vezes 1? 6. Que foi? Qual que é peraí. 15 vezes 6. 6 vezes 5 é 30, não é? Vai 3. 6 vezes 1? Com 3 que foi? 6. 9. Então, vai ficar o quê? 90 centímetros. Então, qual dessas daqui aproxima mais os 90 centímetros? A letra C. Modelo G. O modelo? G. O modelo? G. P. O Modelo P. Modelo G. Modelo M, por que se é 90 centímetros? Vai faltar quanto para os 90 centímetros se for o M? Vai faltar 30. E se eu colocar o modelo G? Vai passar apenas 10. Ele está falando aqui que é a quantidade exata? Ele está falando o quê? Qual que aproxima mais? Então, qual que é o modelo? Então, vocês precisam identificar, né, as medidas, né? Se as medidas elas são convencionais ou não, se ela é exata ou não. Aqui ele está pedindo a quantidade exata? Não. Então, vocês precisam entender essa questão. Então, ele realizou, né, a multiplicação de 6 vezes 15, encontrou o valor de 90 centímetros.
Então, 90 centímetros para 100 centímetros, então dá certinho para o cachorrinho, né? Então, ele ficará confortável nessa quantidade. Questão 13. No ano passado, Felipe e seus colegas fizeram um trabalho para a escola. Eles tiveram ao longo de um mês, eles tiveram que ao longo de um mês registrar se os dias eram de sol, nublados ou de chuva. Nós fizemos essa questão aqui, ó, numa atividade. Analise o cartaz que eles montaram. Então, aqui no domingo, teve quantos dias de sol e de chuva? 2 dias de sol e 1 de chuva. E o outro nublado. Na segunda-feira, 2 de sol, 2 de chuva e 1 nublado. e na terça, 2 de sol, 2 de Nublado, chuva e 1 nublado. sol e chuva. e na quarta, 1 nublado, nublado e 2 de sol. Sol e nublado. e na quinta, 3 de sol e 1 de chuva. Um nublado e mais um sol. e na sexta, 3 de sol e 1 de chuva. e no sábado. 2 de 2 sol sol e 2 e 2 nublado. nublado. De acordo com o cartaz, os dias de chuva correspondem a... São quantos dias no mês? 30. 30 dias, não é? E ele tá perguntando quantos dias de chuva foi, né? Quantos Letra dias C. foi aí? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é 7 de quanto? Quem respondeu aí a letra C? Eu. Tá bom, muito bem. Marca a letra C. Então, olha só. A família de Clara alugou um chalé para passar o final de semana. O chalé alugado está indicado no mapa abaixo como uma estrela amarela. E o carro da família acabou de passar pela portaria. Observe. Vocês conseguiram identificar? Sim. Onde o carro está? Na portaria. Para chegar até o chalé alugado, a família de Clara terá que se deslocar para onde? Esquerda, em seguida virar à direita e estacionar no terceiro chalé à direita. À esquerda. Eu marco a C. Qual que é a letra correta? Letra C. Tá. Quem respondeu a letra C? Eu. Certo. Qual que é a esquerda? Virado pra cá. Qual que é a sua direita? Qual que é a sua esquerda, Davi? E a direita? Natanael, qual que é a sua esquerda? Não tá prestando atenção, tá vendo como é ruim a gente não prestar atenção? Tá desligada aí no tempo? Muito bem, quem colocou a letra C, tá? Então vamos para o de português agora. Eu vou só colocar lá